Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Escola de Finanças da Universidade Financeira. E hoje a gente vai conversar sobre educação financeira para crianças, adolescentes, jovens, na verdade. A primeira coisa que eu quero conversar com você é o seguinte: nossa casa, o nosso lar, os adultos, quando nós somos crianças, infantos juvenis, na verdade, são a nossa primeira sala de aula. É o nosso primeiro ambiente didático, o nosso primeiro ambiente pedagógico, onde nós vamos firmar e não fortalecer, mas construir os nossos valores, os nossos princípios, as nossas concepções e as nossas ideias sobre determinadas coisas. E uma dessas coisas é sim o dinheiro. Eu preciso que você entenda, como um adulto ou como uma adulta, que você tem e exerce papéis muito importantes na vida e na educação de crianças, de adolescentes, de jovens que estão ao seu redor. Seja ele seu filho, seja ele a sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha, seu neto, sua neta e por aí vai. Qualquer tipo de pessoa tendo vínculo familiar, sanguíneo ou não, tá certo? Você então, como membro dessa primeira sala de aula para essa criança e para esse jovem, precisa estar muito atento àquilo que você tem passado para ele. Diversas coisas, diversas dúvidas surgem na cabeça de uma criança, de um adolescente e de um jovem, né? Nós conhecemos esses jovens, esses adolescentes, essas crianças pela pergunta que eles sempre fazem: por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E sobre dinheiro é a mesma coisa. Ainda que eles não tenham uma relação prática com o dinheiro, é preciso que nós entendamos e interiorizemos isso, que nós precisamos, que existe importância e urgência em passarmos para essas crianças uma educação financeira, sim. Em construirmos nessas crianças uma mentalidade e valores relacionados ao dinheiro. Para quê, Pedro? Simplesmente, pura e simplesmente, para que a vida financeira deles não seja um total desastre e que cumpra aquele potencial que ela efetivamente tem. Para a gente começar essa aula daqui, eu quero te dizer por que eu sou gabaritado para falar sobre esse assunto com você, principalmente juntando educação e crianças. Se você não sabe um pouquinho da minha história, eu fiz pedagogia, tá? E nessa pedagogia eu aprendi muito sobre a arte de ensinar, a arte de aprender, como funciona esse processo de ensino, mas principalmente como funciona esse processo de aprendizado. Fora pesquisa, didática, organização curricular de uma aula, enfim, por aí a gente vai, tá? Então, eu quero que você pegue tudo isso que eu vou te passar agora e entenda que aqui desse lado tem alguém que passou anos e anos estudando sobre isso, fora todas as vidas de não só crianças, mas também adultos que foram impactados já pela Universidade Financeira e muito possivelmente você é um deles. Ao final dessa aula aqui, você vai saber não só a melhor forma de educar financeiramente uma criança, mas também diversos aspectos que fazem parte de uma educação bem-sucedida de um infanto juvenil, tá certo? Claro, sempre relacionado ao dinheiro, mas que pode ser livremente, pode ser aplicado em diversas outras áreas. Para começar essa aula aqui, eu quero fazer uma pergunta meio capciosa para você. Eu quero já que você se prepare para deixar essa pergunta, a resposta dessa pergunta, num comentário, tá ok? Seja ela igual ou diferente da minha. Lógico, opiniões diferentes são sempre, sempre, sempre bem-vindas. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: existe idade para independência financeira? Sim ou não? Sim, existe idade para independência financeira. Pedro, a pessoa só pode atingir a independência financeira depois de certa idade, sim. Não tem como ela atingir a independência financeira abaixo de certa idade. Isso é verdade para você? Escreve aqui no comentário. E não, Pedro, eu não acho que existe idade para independência financeira. Se a pessoa atingir a independência financeira, independentemente da idade dela, tá valendo. O que você acha? Escreve aqui no comentário, eu quero saber. Agora eu vou te dizer o que eu acho, beleza? Eu acho, particularmente, e eu vou até responder aqui, eu acho que não existe idade para independência financeira. Por que eu acho que não existe idade para independência financeira? Por alguns motivos, tá? Primeiro, que não existe idade para você começar a ganhar dinheiro. Sim, existe idade para você assinar a sua carteira. Só que o emprego, e você deve saber disso, o emprego é só uma das formas de você obter uma fonte de renda. Existem diversas outras e existem milhares de formas de você obter uma fonte de renda sem você precisar contar com um emprego fixo, tá ok? Se você não conhece essas fontes de renda, a gente marca um outro dia para conversar sobre as diversas fontes de renda que existem, inclusive fontes de renda que podem ser exercidas por já adolescentes e jovens, ainda que eles não tenham
não sejam maiores de 18 anos, tranquilo? Então, pelo primeiro motivo, por acreditar que você não tem idade para começar a ganhar dinheiro, eu acredito que não existe idade para independência financeira. Mas Pedro, ganhar dinheiro e atingir a independência financeira são duas coisas completamente diferentes e duas coisas onde bem distantes, na verdade, tem um vale entre uma e outra. Tem um vale entre uma e outra. Porém, o vale, quando você é mais novo, ele é muito menor. Por quê? Independência financeira nada mais é do que você não depender financeiramente de nenhuma fonte de renda, a não ser os seus ativos, nenhuma fonte de renda tradicional, conhecida como um emprego e etc., um trabalho, tá ok? Então, a independência financeira é você não depender, independer, tranquilo? Para você independer financeiramente, significa que você precisa ter fontes de renda que não sejam tradicionais, ok? Fontes de renda de forma ativa, e aí tem o ativo e o passivo, você pode aprender um pouco a diferença sobre eles lá dentro da Escola de Finanças grátis e também da Escola de Finanças paga. Você independe financeiramente, por quê? Porque os seus ativos, eles mantêm o seu estilo de vida, eles custeiam o seu estilo de vida e até um pouco mais. Beleza? Depois a gente conversa sobre os tipos de estágios financeiros. Então, se você mantém o seu estilo de vida, sustenta o seu estilo de vida com seus ativos, com umas fontes de renda não tradicionais que você tem, qual é a forma mais fácil de fazer isso? Quando você tem um custo de vida muito elevado ou quando você tem um custo de vida um pouco mais baixo? Com um custo de vida um pouco mais baixo. Por quê? Porque fica muito mais fácil, você tem que fazer menos esforço para poder conquistar uma renda que subsidie esse custo de vida aqui. Isso significa o quê? Que você precisa fazer menos esforço quando você tem um custo mais baixo. E quando é que você tem um custo mais baixo? Quando você é mais jovem. Por quê? Porque você tem menos responsabilidade. Entendeu isso? Eu não estou dizendo que quando você é mais jovem você conquista e quando você é mais velho você não conquista a independência financeira. Eu não estou dizendo isso. Existe um plano de independência financeira para cada um. É isso que a gente fala lá na Escola de Finanças. Mas, quando você é mais jovem, esse processo se torna mais fácil e pode ser feito com menos esforço. Ok? É por isso, e esse é o principal motivo pelo qual, desde cedo, você precisa educar aquela pessoa, aquela criança que está ali ao seu redor, na sua mão, para que você seja, então, faça o papel de professor, de educador para aquela pessoa ali que está no seu primeiro ambiente familiar, na sua primeira sala de aula, como a gente vem conversando aqui. Agora, existem duas formas, basicamente, tá? Claro, existem derivadas, mas existem duas formas de você educar financeiramente uma criança. Existe a forma comum e existe a melhor forma. E agora eu quero saber de você. Qual que você acha que é a forma comum e qual que você acha que é a melhor forma? De novo, você pode divergir da minha opinião, tá certo? Inclusive, eu acho isso ótimo. É na pluralidade de opiniões que nascem novos conceitos. Então, a forma comum e a melhor forma. Existem duas formas aqui que eu listei. Para mim, são as duas que englobam tudo. Existe você falar, ou seja, dar conselhos, ou você mostrar, ou seja, dar exemplos. Qual que você acha que é a forma mais comum e qual que você acha que é a melhor forma? Para mim, a forma mais comum é quando nós falamos. Quando nós achamos que falar, dar conselhos para a criança, para um jovem, para um adolescente, é eficaz na hora de educá-los e principalmente educá-los financeiramente. Quando nós advertimos um jovem, quando nós damos conselhos, sentamos para ter aquelas longas conversas que a criança nem aguenta ficar te ouvindo o tempo todo, quando nós só falamos, alertamos, dando bronca, falamos mais, etc., dizemos eu te avisei, isso não é tão comum? Então, essa é a forma, para mim, é a forma mais comum que nós temos de educar uma criança. Mas Pedro, essa é a forma mais eficaz? Não sou eu que estou dizendo isso, claro, eu concordo, mas não sou eu que estou dizendo isso. Diversos estudos foram feitos para mostrar que das diversas percepções, percepção visual, percepção auditiva, percepção sinestésica, que a criança pode ter para aprender novos valores, novos conceitos, novos princípios, ter novas experiências, a percepção auditiva não é uma das mais eficazes. Quer ver eu te mostrar isso na prática? Se você é como eu, dificilmente você dava valor, ou então o valor que precisava ser dado para aquilo que a professora estava passando na sua frente, na sala de aula, quando a professora não te mostrava como você ia aplicar aquilo no seu dia a dia. Se você é como eu, isso acontecia muito com você. Sabe por quê? Porque nós precisamos perceber mais do que auditivamente.
Nós ouvimos muita coisa e nós não interiorizamos tudo aquilo que nós ouvimos. Nós interiorizamos muito mais facilmente aquilo que nós percebemos visualmente. Agora, olha só que interessante. Quando eu falo percepção visual, você pensa no olho, você pensa no glóbulo ocular. Quando, na verdade, você pode ter dois tipos, pelo menos, de percepção visual. Não só aquilo que você enxerga, mas também aquilo que você consegue visualizar, que você consegue ver, mesmo de olhos fechados. Agora, você não consegue ver de olhos fechados, ou seja, visualizar na sua mente, montar quadros, imaginar coisas na sua mente, que você ainda não conseguiu ver e visualizar com o seu glóbulo ocular. Isso é muito mais difícil. Claro, você pode montar cenas que não aconteceram, mas você vai botar pessoas, você sabe que uma pessoa tem um nariz, dois olhos, um ouvido, etc. Eu não preciso ficar falando sobre isso para você aqui. Eu só quero te passar isso. Uma criança, ela aprende muito melhor quando ela consegue ver ou enxergar, ou seja, quando ela consegue enxergar ou visualizar na cabeça dela, não só aquilo acontecendo, aquilo que você está mostrando acontecendo, como também a aplicação prática daquilo que você está falando. É por isso que mostrar e dar exemplos é a melhor forma. Agora, Pedro, ela é só a melhor forma? Ótimo que você tenha perguntado isso. Não, ela não é só a melhor forma, mas também é a forma mais completa. Por quê? Porque quando você está falando e dando conselhos, você não está dando exemplos. Você está só falando e dando conselhos. Falando. E o que acontece normalmente? A gente fala uma, fala duas, fala três, fala quatro, a criança não aprende, o adolescente não ouve, e aí você vai e dá uma bronca nele. Não é verdade? Não é assim que acontece? Vamos ser sinceros agora. É isso que acontece quando a gente só fala. Mas e quando a gente mostra? Quando a gente mostra, muito possivelmente, além do exemplo que a gente está dando, a gente também está falando. Então, além de ser a melhor forma, ela é a forma mais completa, porque ela não só engloba o exemplo, mas ela também leva consigo o conselho. É preciso que você entenda que essas são as duas melhores formas, na verdade, mostrar é a melhor forma para você educar financeiramente uma criança, dando exemplos, mostrando visualmente para ela a aplicação de todos aqueles conselhos que porventura ela venha ouvir ou que ela já tenha ouvido de você ou de qualquer outra pessoa ao redor dela. É preciso que você não prive a criança do privilégio de ter um pai, uma avó, uma mãe, um avô, um tio, uma tia, resumidamente um educador adulto, dando a ela, mostrando a ela exemplos práticos de uma vida financeira saudável, ainda que você não tenha essa vida financeira saudável. O que eu quero dizer com isso? Chegou a hora de eu dar alguns exemplos práticos para você de como você pode efetivamente educar financeiramente uma criança para que ela possa, na prática, ver esses exemplos e então criar valores que vão possibilitá-la o quanto antes atingir a independência financeira que, na minha opinião, de novo, eu quero saber a sua, tá? Deixa no comentário. Na minha opinião, não tem idade certa para ser atingida. Um exemplo prático, tá? Existem famílias que gostam de viajar juntas, que pelo menos uma vez no ano eles fazem uma viagem. É muito interessante que você, se você vai levar a criança nessa viagem, que você não prive a criança das conversas de planejamento dessa viagem. Eu não estou dizendo planejamento de qual a mala que nós vamos levar, quanto de roupa, para onde nós vamos, não só isso. Eu também estou dizendo sobre finanças. O quanto custa o hotel? Da onde está saindo aquele dinheiro? Quanto vai custar a viagem? Quanto vai custar a viagem completa? Não só as passagens, os hotéis, mas a comida. Aonde nós vamos comer? Como nós vamos escolher os melhores lugares, os melhores voos, os melhores hotéis, de acordo com a nossa renda e de acordo com as experiências que nós queremos desfrutar. É legal que você sente a criança na mesa. Pedro, mas a minha filha, meu filho não vai entender nada. Ele vai entender que você está sentando para planejar financeiramente algo que vai trazer prazer a ele. E olha só que legal, a criança, além de tudo que eu te falei da percepção visual ser mais poderosa do que a percepção auditiva para ela, a percepção visual, quando unida ou associada com uma emoção, ela produz um aprendizado muito mais rápido e muito mais duradouro. Tudo aquilo que você aprende com mais emoção costuma ficar mais fixado, mais fixo na sua mente, tá certo? Então ela vai associar essa viagem onde vocês vão levá-la, lógico,
ao prazer. E elas vão ver que aquele prazer foi possível por causa de todas aquelas conversas realizadas na mesa onde ela estava sentada, mesmo sem entender nada. Eu sei, criança não tem paciência para ficar sentada durante muito tempo, mas convida, senta ela, pede para ela ficar pelo menos um tempinho ali e depois libera a criança para fazer o que ela quiser fazer. Tranquilo? Isso é uma forma. Outra forma é você deixar bem claro o quanto você ganha para a criança. Pedro, eu não gosto de fazer isso, meus pais não fizeram isso comigo, eu acho que isso é demais para a criança, não tem que falar isso para a criança não vai entender, a criança pode falar para os outros. Cara, eu estou falando para você como um educador e vou me colocar agora numa posição como seu mentor. Deixe bem claro para os seus filhos o quanto você ganha. Sabe por quê? Porque isso vai não só facilitar com que eles criem uma percepção verdadeira sobre o dinheiro, como também que eles entendam o porquê você tem algumas coisas e o porquê você não tem diversas outras coisas. É preciso que você entenda o poder que existe em você contar aos seus filhos o quanto você ganha. Sim. Eu vou dar um exemplo meu. Meus pais, na verdade meu pai nunca me contou o quanto ele ganhava. E olha só que prejudicial. Os meus irmãos achavam que ele tinha muito dinheiro. A minha mãe sempre disse, não, mas o seu pai tem dinheiro, pede dinheiro pro seu pai, pede dinheiro pro seu pai, pede dinheiro pro seu pai. E aí os meus irmãos iam pedir dinheiro pro meu pai falava, não, eu não tenho dinheiro. Mas ao passo que ele dizia eu não tenho dinheiro, ele tinha um monte de coisas boas dentro da casa dele. E aí ficava na nossa cabeça aquela dicotomia, mas como é que alguém que não tem dinheiro tem um monte de coisas boas dentro da casa dele? A gente não sabia quanto meu pai ganhava. A gente não sabia quais eram as contas que meu pai tinha que pagar. A gente não sabia se meu pai tinha ou não tinha efetivamente dinheiro. Por quê? Porque de vez em quando ele comprava coisas novas para dentro de casa. Nunca faltou nada dentro da casa do meu pai. E aí minha mãe dizia que ele tinha e ele dizia que ele não tinha. Então na cabeça da criança ela fica sem entender. E isso, quando ela vai crescendo, ela não tem essa pecinha do quebra-cabeça encaixada ali. É uma pecinha que está vazia. Dá para fazer coisas sem dinheiro ou não dá? O meu pai tinha condições ou não tinha? O meu pai me disse que não, que ele não tem dinheiro, mas ele tem isso tudo aqui dentro de casa. Ele tem ou ele não tem dinheiro? A forma melhor de você educar financeiramente uma criança, um adolescente ou um jovem é você deixando bem claro para ele, sendo bem transparente para ele quanto a contas. Sabe por quê? Porque uma criança que não teve que lidar com contas, ainda que indiretamente ver exemplos de contas mostrados por você e pelo seu cônjuge ou pelo seu cônjuge, essa criança que não teve esse tipo de ensinamento aqui, amanhã vai ser o adulto que não vai ter o tipo de disciplina com as contas que você espera que ele tenha. Ok? E isso, o que isso vai acarretar? Isso vai acarretar com uma vida financeira toda bagunçada, com uma vida financeira toda irresponsável, e isso vai levar a outras coisas um pouco piores, como sonegação, como nome sujo, como endividamento, e sabe lá para quem que ele vai ser endividado amanhã ou depois. E isso tudo pode ser sanado hoje ainda, na infância desse infanto juvenil que está aí ao seu redor, onde você está posicionado como um educador ou como uma educadora. Como? Sendo transparente, sendo sempre transparente, ok? Esses dois exemplos práticos aqui já são suficientes para você colocar em prática. Existem diversos outros que a gente pode falar sim. A minha ideia é, se você gostou desse assunto, deixa aqui embaixo. Se você quer assistir mais vídeos sobre isso, deixa aqui embaixo, porque eu vou procurar outros especialistas, psicólogos, professores, coordenadores, diversos pais, lógico, e diversas outras pessoas que podem falar e dar exemplos com propriedade de como essa relação de educação financeira pode acontecer eficaz dentro da sua própria casa. Então, deixe seu comentário aqui embaixo e se comprometa a fazer esses dois exemplos. Inclua a criança nos seus planejamentos financeiros domésticos e também deixe tudo bem às claras para as crianças, para que elas possam entender quando você disser sim e quando você disser não para alguma tomada de decisão que envolva dinheiro, para que isso não cause uma confusão na cabeça da criança e amanhã ou depois isso acabe virando contra ela na própria vida financeira que ela vai ter que levar, porque as crianças de hoje e amanhã já são adultos, não é verdade? Então é isso, leve isso com você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like se você gostou, ou seu dislike se você não gostou, não tem problema nenhum, e a gente se vê no próximo vídeo da Universidade Financeira. Um grande abraço, meu nome é Pedro Vieira e tenha um ótimo dia. Tchau, tchau!